Ontem, 30 de março, o presidente Donald Trump emitiu um ultimato claro e direto ao Irã, declarando que se não for alcançado um acordo em breve e se o Estreito de Hormuz não for aberto imediatamente aos negócios, os americanos destruirão completamente todas as estações de energia, os poços de petróleo e a ilha de Karg, e possivelmente também as instalações de dessalinização, além das infraestruturas de eletricidade e água do país. Pontos que, segundo ele, foram intencionalmente poupados até o momento. Trump escreveu em sua rede social que os Estados Unidos estão em conversas sérias com um novo regime mais razoável no Irã para encerrar a guerra e afirmou que foi obtido um grande progresso nas negociações, embora o Irã ainda não tenha dado resposta oficial aos mediadores sobre o plano americano de 15 pontos para o fim do conflito. Ele enfatizou que se por qualquer motivo não houver acordo em breve, o que ele considerou provável que aconteça, essa seria uma ação de retaliação pelos assassinatos de soldados americanos e outros cometidos pelo Irã ao longo dos últimos 47 anos. O ultimato chega uma semana antes do vencimento do prazo final concedido ao Irã, e apesar de contatos indiretos em andamento por meio de Paquistão, Egito e Turquia, não há sinais de avanço significativo até o momento, não de forma pública e clara. Na noite de domingo, por exemplo, o Irã ainda não havia respondido formalmente, embora após a extensão do prazo por Trump, o governo paquistanês tenha alcançado entendimentos que permitirão a passagem de 20 navios comerciais e petroleiros pelo Estreito de Hormuz nos próximos dias. O enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, tem expressado na sexta-feira a crença de que uma reunião de alto nível entre as partes possa ocorrer ainda nesta semana. Diante desse cenário de negociações em curso, ameaças explícitas e instabilidade regional marcada pela disputa em torno do Estreito de Hormuz e do futuro do regime iraniano, o sistema de segurança israelense identifica uma oportunidade concreta para remodelar o mapa da presença americana no Oriente Médio. Conforme revelado em publicação exclusiva, estão sendo formuladas em Israel, nesses dias, uma série de recomendações estratégicas para o dia seguinte ao fim dos combates, com foco central em propor aos Estados Unidos a transferência de bases americanas de diversos locais do Oriente Médio para o território israelense, inclusive a criação de novas bases no país, aproveitando a presença já existente das forças americanas na região. Essa iniciativa, segundo fontes de segurança familiarizadas com os detalhes, deverá ser levada ao diálogo de segurança entre Jerusalém e Washington após o término da guerra, com o objetivo explícito de aproveitar as mudanças regionais em curso e os desafios de segurança persistentes para reconfigurar a disposição das tropas americanas de forma mais alinhada aos interesses de ambos os países. Um funcionário israelense afirmou que Israel demonstrou no período recente seu valor como aliado central dos Estados Unidos, fornecendo não apenas estabilidade, mas também capacidades operacionais e de inteligência significativas, de modo que bases americanas em solo israelense poderiam gerar uma vantagem estratégica para as duas partes. A possível mudança ou realocação dessas bases americanas do restante do Oriente Médio para Israel, tal como proposta pelo sistema de segurança israelense, tem como principais motivos a necessidade de capitalizar as transformações geopolíticas que estão ocorrendo agora, especialmente após o eventual encerramento dos combates, e de responder aos desafios de segurança de longo prazo que continuam ameaçando a estabilidade regional. Essa iniciativa representa, em essência, um reposicionamento estratégico que transforma Israel em um polo central e confiável da presença militar americana na área, reduzindo a dependência de locais mais expostos ou voláteis em outros países e reforçando a parceria bilateral em um momento em que a credibilidade israelense como provedor de estabilidade, inteligência e capacidades operacionais foi amplamente comprovada nos últimos eventos, principalmente com a morte de Ali Khamenei. Tal movimento não surge de forma isolada, ele se conecta diretamente às negociações em andamento
entre Estados Unidos e o Irã, pois um eventual acordo, ou mesmo a ausência dele, abriria uma janela para os americanos reavaliarem sua existência militar na região. Já sabe como apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube? Basta comprar as camisetas exclusivas em nossa loja. Temos agora muitas novidades. Venha conferir através do site reserva.inc/área militar. Se o regime iraniano descrito por Trump como novo e mais razoável aceitar o plano de 15 pontos e permitir a abertura imediata do Estreito de Hormuz, os Estados Unidos poderiam, com maior segurança, deslocar recursos de posições atualmente direcionadas a conter ameaças iranianas diretas para bases mais integradas e protegidas em Israel, facilitando uma transição para uma postura de monitoramento e dissuasão pós-acordo. Esse cenário também seria facilitado pela segurança regional diante das armas iranianas que poderiam ser limitadas a distâncias inferiores a 500 quilômetros de alcance, ou seja, jamais atingiriam Israel. Por outro lado, caso as conversas fracassem e as ameaças de destruição de infraestruturas energéticas iranianas se concretizem, a transferência de bases para Israel serviria como plataforma avançada de resposta rápida e retaliação, alinhando-se precisamente ao ultimato de Trump e à narrativa de retaliação pelos 47 anos de hostilidades, ao mesmo tempo em que aproveitaria a presença dos Estados Unidos já instalada no país para evitar vulnerabilidades em territórios mais instáveis. Essa realocação representaria, portanto, uma evolução profunda na estratégia americana de presença no Oriente Médio, em vez de manter forças dispersas em nações suscetíveis a pressões iranianas ou a instabilidades internas. A Casa Branca até mesmo consolidaria um eixo estratégico estável com Israel, gerando ganhos mútuos em inteligência compartilhada, operações conjuntas mais eficientes e uma dissuasão ampliada contra qualquer escalada futura envolvendo o Irã ou seus grupos de procuração. Do ponto de vista israelense, a proposta reflete a percepção de que o momento atual, marcado por avanços nas conversas indiretas via Paquistão, Egito e Turquia, e pela possível reunião de alto nível ainda nesta semana, é propício para institucionalizar a cooperação militar de forma permanente, transformando a presença temporária de forças americanas em uma estrutura duradoura que beneficie tanto a segurança de Israel quanto os interesses globais dos Estados Unidos. Mas onde essas bases poderiam ser implantadas? Embora as recomendações iniciais do sistema de segurança não detalhem locais específicos, análises estratégicas baseadas nas capacidades já existentes e na necessidade de maximizar as vantagens operacionais e de inteligência mencionadas apontam para regiões que ofereçam isolamento, infraestrutura logística consolidada e projeção regional eficiente. Na minha análise, possivelmente, o deserto do Negev surgiria como uma opção primordial, dada sua vastidão, condições ideais para instalações aéreas e de treinamento, e proximidade com bases já operacionais que permitem integração rápida com forças israelenses. Outras alternativas estratégicas poderiam incluir áreas próximas a bases aéreas centrais ou do sul, como aquelas que já contam com infraestrutura avançada de aviação e comando, ou mesmo os setores costeiros no Mediterrâneo, que facilitariam operações navais e suporte logístico pelo Estreito de Hormuz e por todo o Golfo Pérsico, bem como as regiões costeiras ao sul de Israel. Essa configuração, se concretizada após o fim dos combates, não apenas consolidaria a aliança, mas também redefiniria o equilíbrio de poder no Oriente Médio em um momento crítico das negociações Estados Unidos e Irã, e os países árabes perderiam a chamada segurança comensal, com o fim das bases americanas na região.